A logística é a parte central de qualquer negócio. Tudo começa com a produção ou a chegada de um produto e termina com o consumidor podendo usufruir dos benefícios daquele item que ele comprou. Mas a logística é tão complexa e tão cheia de particularidades que ela pode, por si só, se tornar um negócio. Esse é o caso da Martins, nossa convidada para essa terceira temporada do Log Talks, o podcast de logística da Körber, onde a gente discute o mercado com especialistas e com pessoas que entendem tudo sobre esse segmento. No episódio de hoje, nós vamos receber Rubens Batista, CEO da Martins, e Elcio Lenz, diretor-presidente da Körber para a América Latina. Muito bem-vindos! Obrigado. Obrigado, Marina. Vamos então começar o nosso papo falando um pouco da Martins, né, Rubens? A Martins faz 70 anos em 2023. 70 anos. Como é que começou essa história que tem a logística como esse centro, né, do negócio? A história é bem interessante, porque na realidade tudo nasceu de um sonho de um jovem de 19 anos que teve a coragem de pedir para o pai dele para financiar um início que foi num armazém de 100 metros quadrados, que na realidade começou como um negócio de varejo, né? Só que ele identificou que o segredo estava em comprar bem, e para comprar bem ele precisava de comprar volumes. Então ele começou a tirar pedidos, a chamar, convidar outros comerciantes para comprarem juntos. E ele se ocupava de fazer a negociação e depois de fazer a entrega para eles. Então foi assim que o Martins deixou de ser um varejista para ser um atacadista, né? Começou a partir disso. Esses 100 metros se tornaram 200 mil metros quadrados de área de armazenagem, né? São negócios distintos. Nós temos um negócio de comercial, mercantil, um negócio logístico, né? Temos também uma operação que a gente chama Smart, que é Supermercados Martins, que na realidade é uma rede associativista de supermercados, e temos também um banco. Muitas coisas, muitas evoluções. Isso é o produto desse sonho, né? Desse sonho desse jovem de 19 anos, né? Hoje, então, em relação à logística, né? A estrutura de vocês, ela é bem complexa e bem grande também, né? São centros de distribuição, hubs, como é que funciona mais ou menos? Nós temos 6 centros de distribuição, são um total de 200 metros quadrados, e aí você tem 23 centros menores, né? Mais próximos mais próximos da zona da entrega, né? E mais 45 hubs, que aí eles fazem só transbordo de carga, né? Uhum. Então essa é a nossa rede instalada, né? E em relação ao produto, é uma série de marcas também, né? Nós trabalhamos com cerca de 24 mil SKUs, né? Então, e são em torno de 500 e poucos fornecedores, 550 fornecedores. Uhum. Elcio, a história da Körber e da Martins é bastante antiga, né? Há bastante tempo que a Körber e a Martins têm uma relação de proximidade, de planejamento de futuro, né? Como é que começou essa relação? Quais foram as primeiras percepções e o que se evoluiu desde então, na percepção da Körber? Sem dúvida, é uma história muito longa, né? Nós estamos aí há quase 20 anos, né? Servindo, e com muito orgulho, né? Servindo a essa complexidade toda do Martins, né? A Martins já tinha tecnologia quando nós tivemos o primeiro contato lá em 2004, mais ou menos. A Martins já tinha tecnologias dentro da área de armazenagem, naturalmente, sempre foi inovadora, sempre teve essa pegada, né? E de alguma forma estava chegando um pouco no teto do que aquela tecnologia existente naquele momento poderia oferecer para a empresa, e começou a buscar tecnologias mais robustas, mais sofisticadas. E aí nós entramos, né, com a nossa solução, que é uma solução de classe mundial de gestão de armazéns. E eu lembro que na época as pessoas envolvidas no projeto deram até uma entrevista para uma revista chamada Decision Report, aqui do Brasil, que comentaram que, substituindo uma tecnologia antiga por uma nova, ou seja, não partindo do zero, mas partindo já de algo, num primeiro momento obtiveram 18% de ganho de produtividade. Então foi bastante impactante, né? E fomos crescendo juntos, né? O Martins, quando nós olhamos o Martins de hoje, sob o ponto de vista da realidade operacional, do que acontece dentro dos centros de distribuição, ele é um Martins totalmente diferente daquele de quase 20 anos atrás, né? Não se falava em e-commerce há 20 anos atrás, e hoje é uma realidade, né?
E nós vemos dentro de um centro de distribuição do Martins fluxos de processo acontecendo em paralelo. A tradicional, né, o tradicional atendimento atacadista aos clientes que o Martins preserva desde então, ele segue com grandes volumes maiores, mas ao lado, em paralelo, está se separando um celular específico para mandar para casa de um cliente que comprou pelo comércio eletrônico, né? Então, a nossa jornada foi muito desafiadora, do seu ponto de vista de tecnologia, para acompanhar tudo que o Martins veio fazer no seu ponto de vista de negócios, né? Queria falar então sobre o crescimento, né? Que é essa marca dentro da Corber, é uma grande marca da Martins. A gente fala muito da Martins na Corber, como essa empresa que evoluiu muito e que tem uma adaptabilidade grande em relação às suas soluções, assim. Queria ouvir um pouco de ti, Rubens, como é que foi essa decisão dentro da Martins por uma solução para soluções de tecnologia dentro do armazém, assim, né? O que vem primeiro, assim? O crescimento veio primeiro, a decisão veio primeiro. Como é que funciona esse processo para vocês? É claro que, no nosso caso especificamente, nós somos um negócio de margem, apesar de ser um negócio de escala, né? De grandes volumes, a gente é um negócio de margem baixa, né? Então, a gente tem um compromisso sempre muito grande em fazer conta, né, de tudo, né? Ou seja, a solução tem que se provar, ela tem que ser uma solução que seja boa e sustentável, que a gente consiga pagar e que ela possa financiar-se, né? Então, qualquer solução no Martins passa por uma POC, né? Um teste de conceito e muita conta. Muita conta. Ela tem que se provar, né? A gente brinca que bate até os números confessarem, né? Eles têm que confessar. E eu acho que dentro disso, quando a gente olha o nosso crescimento nos últimos 2 anos, sem dúvida nenhuma, a tecnologia foi extremamente importante. Nós só passamos pela pandemia e o crescimento que a pandemia acabou trazendo, né? Em função de nós termos a tecnologia e termos investido não só em tecnologia, como em processos também, né? A gente era muito primarizado, tivemos que também tomar a decisão de terceirização de entrega e tudo, né? Então, por exemplo, foi um crescimento que a gente teve nos últimos 2 anos de 50%. Isso é muito grande para um negócio que já tem uma base instalada relativamente grande, né? Então, se não fosse o fato de nós termos tecnologia e sermos ágeis na questão de avaliarmos e implantarmos soluções que envolvam tanto sistemas como processos, a gente teria muita dificuldade, né? Não tinha como prever, né, a pandemia. Quem esperou não, porque ninguém esperava, mas quem só foi tomar uma providência em relação à sua logística quando uma oscilação tão grande acontecesse, certamente teve mais dificuldade, né? Teve um pouco mais de dificuldade e até que ele pôde se adaptar. É claro que a maior parte das empresas se adaptaram, mas perdeu-se um pouco de tempo, né? E nesse negócio o tempo é fundamental, né? O cliente não pode esperar, né? Quando a gente fala de logística é justamente isso, né? A gente está servindo o cliente e ele conta com isso, né? É extremamente importante, né? Ele conta para servir o cliente dele, no nosso caso que é B2B principalmente. Vocês têm uma particularidade interessante também que a gente comenta muito, né, na Corber, que é a entrega em todos os municípios brasileiros, que é um país gigante, né? Por mais batido que seja, é um país continental. E por meio dessa estrutura toda, vocês conseguem atender a tudo isso. Isso traz uma complexidade ainda maior, assim? Esse volume de endereços com os quais vocês trabalham? Sim, sem dúvida nenhuma, porque quando a gente imagina e pensa no Brasil, principalmente muitos de nós vivemos em cidades grandes, imaginamos que o Brasil é aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Cidades grandes, pavimentadas, né? Sem grandes obstáculos, né? E não é a realidade do Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, nós atendemos por mês em torno de 130 a 140 mil clientes CNPJs, né? São clientes pequenos. 36% desses clientes ou dessa venda é feita em cidades até 30 mil habitantes. 57% da venda acontece em cidade até 75 mil habitantes. Então, é o Brasil menor, né? É um Brasil mais profundo, com muito menos infraestrutura. Então, tem toda essa parte, não só das distâncias que a gente cobre grandes distâncias,
mas além disso você tem também um número maior, nós entregamos em torno de 340 mil entregas mês. Essas entregas, elas não são de grandes volumes, elas são encomendas, mas os pedidos são pequenos, então o drop size não é tão grande. São drop size diferentes, mas tende ao pequeno. Então, na realidade, isso traz muita complexidade nos nossos armazéns, né? Porque você tem os grandes armazéns, você tem as centrais menores e você tem os pontos de transbordo. A gente começa a operação com uma carreta, a gente pode passar por um navio ou por um barco e depois vai terminar num caminhão menor, e desse caminhão menor pode ser para uma motocicleta ou por o que for, né? Por um outro veículo menor, uma caminhoneta, o que seja, né? Então, na realidade, é um processo complexo. Muito, muito complexo. Na Corber, a gente também tem uma diferença, né, Elcio, que é o momento em que o cliente adota essas soluções, né? No caso da Martins, a Martins vinha numa crescente, entendeu que o teto se aproximava, fez todas as contas, como o Rubens bem falou, e acabou chegando na gente. E também tem um outro modelo, que é quando o cliente está planejando o seu crescimento, né? Então, está planejando um CD novo, está planejando uma expansão no seu arcabouço de logística, né? Como é que a Corber entende isso? Assim, qual é o momento mais adequado ou qual é o momento que traz mais benefícios para a adoção de uma nova solução? Eu acho que é bem interessante. Na minha visão, na minha ótica, cada empresa, dependendo do segmento em que atua, dos desafios que enfrenta na logística, da margem, como bem colocado pelo Rubens, né, a margem do negócio também, ela de uma certa forma, ela é refletida na margem que nós temos de manobra dentro das empresas para tomar as decisões e para ajustá-las, né, ao longo do tempo. Então, eu penso que não há uma fórmula de sucesso. Cada empresa tem que encontrar o seu caminho, e quando a gente fala de 70 anos fazendo as coisas de uma certa maneira, naturalmente o tempo e o resultado mostra, no caso do Martins, que isso está bem feito, né? Eu acho, respondendo a tua pergunta, que há dois tipos de tecnologia, ou que as tecnologias podem ser classificadas de duas formas distintas de acordo com o nível de comprometimento que elas geram a longo prazo dentro da empresa. E eu me explico. Nós não podemos imaginar, por exemplo, não é viável pensar numa operação como a do Martins, com os 6 CDs, os vários transit points e transbordos, etc., um software de gestão de armazém diferente em cada um desses lugares. Não é viável pensar nisso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, estratégico, de integrações, de treinamento e sobre uma série de outros aspectos, né? Não é viável pensar dessa forma. Então, esse é um tipo de solução, o ERP é um outro exemplo. São tipos de soluções que trazem um grau de comprometimento da empresa com aquela decisão muito grande e de muito longo prazo. Há outras soluções, outras ferramentas tecnológicas, entretanto, que podem sim dar um pouco mais de margem, porque elas são um pouco menos, geram um pouco menos de comprometimento. Essa implicação é um pouco menos acentuada, né? O Martins ou qualquer empresa pode optar, por exemplo, por ter uma esteira num armazém e não tê-la no outro. Está tudo bem, né? Eu faço um teste aqui, eu experimento um processo um pouco diferente de movimentação de materiais aqui, e se ele for bom eu expando, se ele não for bom eu convivo, e essa convivência talvez não seja tão impactante quanto a convivência com uma má decisão com uma tecnologia que gera mais comprometimento. Então eu penso que um processo de inovação, de desenvolvimento de processos, de desenvolvimento interno, ele pode passar pela experimentação, naturalmente respeitando todos os cálculos, todas as análises que cabem, né? Mas faz parte, às vezes, do aprendizado a gente experimentar algumas ferramentas. A tecnologia, essencialmente, é uma ferramenta, né? Assim como para nós, nos nossos lares, também é para as empresas. E as empresas, elas têm que dispor daquelas que fazem sentido. Essa é a minha visão. Vocês falaram muito nas duas respostas, né, sobre processos. Eu queria que vocês explicassem um pouco na percepção de vocês, tanto com a tecnologia quanto sendo o negócio, de que forma a definição e a organização de processos impacta na adoção da tecnologia. É fundamental focar em processos antes da adoção de uma ferramenta? O processo pode andar junto? Como é que é essa relação? Eu acho que, na realidade, é claro que
toda empresa tem um processo, uma jornada de como ele faz as coisas, né? Como é que ele tem o conjunto de atividades são realizadas, etc., para determinado fim. Mas eu acredito que quando a gente vai fazer um processo e a gente está passando por isso agora, a gente está fazendo um processo de implantação, sem dúvida nenhuma é uma grande oportunidade para você também rever os seus processos, né? Então, a área de processos, né, nós temos uma área de processo interna, ela também participa desse momento, até para poder rever e fazer algumas adaptações que sejam necessárias. Lembrando que a gente sempre privilegia sistemas que, na realidade, a gente possa fazer o mínimo de intervenção possível, porque se eu estou investindo em sistema, né, eu quero dividir, cotizar o custo de desenvolvimento futuros com outros que utilizem, né, e não quero que seja só seja alguma coisa exclusiva para mim, né? Então, essa é uma das vantagens, né? Então, no nosso caso especificamente, a gente usa muito a área de processos nesse momento, até para poder assegurar que o processo ele esteja refletido dentro do sistema, né? Ou da máquina que a gente está utilizando, ou que seja, né? Ou da infra que a gente está utilizando. Então, isso é extremamente importante. A gente acredita que você pode fazer um planejamento, mas a gente acredita muito que durante a implantação existe a necessidade de ter intervenção e, eventualmente, fazer algumas adaptações, né, que façam sentido, né? E claro, tem em todo sistema ou toda aplicação tem uma inteligência ali, né, incorporada que a empresa pode fazer uso dela, né? Processos e tecnologia andam meio juntos, então, é isso, Elcio? Eu concordo plenamente. Eu acho que há é uma grande riqueza, na verdade, dessa interação. Uma empresa de software, uma empresa que desenvolve tecnologia, como somos nós na Körber, né? Aprendemos a cada projeto, com os processos que já estavam lá, com os processos que se desenvolvem, né? E os nossos clientes aprendem com o que já está, né, embutido no nosso software das experiências anteriores. Então, essa interação é fantástica e o resultado, né, desse ciclo virtuoso, o resultado final é que a gente deve sair melhor dos dois lados, né? O nosso cliente sai melhor, nós saímos melhor e mais preparados para a próxima. E a Körber vem numa curva de aprendizado, assim, né, e de evolução, principalmente do WMS, muito interessante. Novamente, em 2023, estamos no quadrante mágico do Gartner, ainda melhores, né, há 5 anos ascendente no quadrante mágico. Como a Körber recebe esse tipo de reconhecimento, assim, internacional da ferramenta? É verdade, o 5º ano consecutivo que nós fomos eleitos pela Gartner como um dos líderes, né, nesse quadrante mágico de warehouse management, né, e nós avançamos muito, especialmente o quadrante, ele traça, então, 2 linhas, a linha da visão e a linha da capacidade de execução. E a visão é o nosso roadmap de produtos, é como nós vemos a evolução das nossas soluções e do mercado ao longo do tempo e como nós comunicamos isso na forma de um roadmap de desenvolvimento de tecnologia. A capacidade de execução é como nós entregamos o discurso, né? E na capacidade de execução a gente cresceu bastante nos últimos 5 anos, estamos realmente liderando nesse sentido, né? E eu entendo que esse é o resultado da seriedade que nós temos e do compromisso que nós temos de entregar o que nós prometemos para os clientes, né? E eu acho que quando nós falamos de soluções, especialmente no software, algumas tecnologias são mais palpáveis, né, mais concretas. Eu mostro um robô e a gente vê o robô. E ele se movimenta e eu vejo isso efetivamente acontecendo. O software ele é um pouco mais etéreo, né? Quando nós estamos vendendo um projeto de software, nós estamos vendendo ideias, nós estamos vendendo conceitos que não são palpáveis. Então, transformar isso numa entrega efetiva, que o cliente reconheça que foi uma entrega efetiva, é um compromisso que nós levamos muito a sério. Então temos crescimento dos dois lados e o nosso primeiro episódio dessa 3ª temporada foi sobre isso, adaptabilidade, crescimento, mas não acabou, a gente ainda vai aprender muito com a Martins no próximo episódio. Então fique conosco, se sentir confortável, compartilhe esse episódio com a sua equipe, com as pessoas que você acham que podem aprender assim como nós estamos aprendendo aqui com a Martins. Até o próximo episódio.